Muito bem, voltando aqui para a continuação, para esse anexo aí, esse apêndice do episódio, a gente ficou de falar um pouco sobre a ideia do princípio de sola escritura com a ideia de Ellen White. Ellen White é uma autora adventista, né, que ela surge aí nos primórdios do adventismo, é uma das fundadoras do adventismo, e ela ajuda muito a moldar a forma como o pensamento adventista vai se desenvolver, né, no decorrer desse século e meio e pouco aí de existência que a gente tem. Ela tem uma vasta bibliografia que orientou e continua orientando em muito, né, a igreja adventista. Vários princípios ali de saúde, de educação, de exercício físico, de relacionamento com Deus, de ideias proféticas, várias coisas. E quem vê de fora, né, quem não é adventista, geralmente olha e fala assim, não, mas vocês falam aí de sola escritura, mas vocês colocam Ellen White igual ou acima da própria Bíblia, como se Ellen White fosse o Novíssimo Testamento. Você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Novíssimo Testamento, né? O 3.0 aí de Ellen White. E aí muitas vezes a gente fala, né? Não, isso é mentira, a gente considera a Bíblia como palavra de Deus, mas a gente é pego, às vezes, nossa própria contradição, de fato colocando Ellen White, às vezes, igual ou acima da própria Bíblia, pegando algo que ela falou e falou assim, a Bíblia não revela nada sobre isso, mas ela falou e isso é um ponto de salvação. E se ela falou, então quem não faz isso daqui não vai ser salvo, não vai alcançar o céu, como se realmente a salvação estivesse restrita ao nosso clube institucional, né? Queria que vocês tecessem alguns comentários, a gente pode mostrar algumas citações do próprio pensamento de Ellen White sobre o assunto do sola escritura e sobre os seus próprios escritos, porque eu acho que isso vai servir de ajuda para quem não conhece direito o Adventismo e a obra de Ellen White, o ministério profético de Ellen White, e também eu acho que tira dúvida dos próprios adventistas que às vezes não sabem como lidar ou como encarar os escritos de Ellen White frente ao princípio da Bíblia e do sola escritura, né? A Igreja Adventista, enquanto instituição, ela é muito clara com relação a isso. Por exemplo, a gente tem um livro que descreve as nossas crenças, chamada Nisto Cremos, e a primeira crença diz que os adventistas seguem a Bíblia e somente a Bíblia como única regra de fé e prática. Depois, quando o Nisto Cremos, lá na frente, vai lidar com a crença com relação a Ellen White, então vai dizer que Ellen White, por exemplo, ela não é regra de fé e prática, como são as escrituras. A gente não tira doutrina de Ellen White. A gente não tira, digamos assim, as coisas que os adventistas acreditam, eles acreditam não porque eles foram e viram isso lá nos escritos de Ellen White. A igreja fez um esforço para deixar isso sempre claro. A própria Ellen White fez um esforço para deixar isso sempre claro. Por exemplo, você pega o livro dela, O Grande Conflito, que é um livro conhecido, o livro mais conhecido dela. Você pega o capítulo 37 do livro, chamado Nossa Única Salvaguarda, e aí o capítulo é uma defesa magistral do sola escritura, do a Bíblia, e somente a Bíblia é a única regra de fé e prática, do que para cada crença que a gente acredita em termos de fé, a gente deve exigir um assim diz o Senhor, sabe? Então, Ellen White por várias vezes fez isso. Ellen White por várias vezes pediu ao povo que tomasse a Bíblia tal como a Bíblia é o pedido dela, e aí estudasse, interpretasse, se debruçasse. Outras vezes Ellen White fala lá, por exemplo, no extensivo tratado dela sobre o testemunho para as igrejas, de que, por exemplo, os escritos delas o escrito dela foi dado porque as pessoas não estavam indo nas escrituras. Mas se as pessoas fossem às escrituras, não precisaria dos escritos de Ellen White. Ela diz isso claramente. Aí você diz, Bruno, então por que Deus deu os escritos de Ellen White? Da mesma forma que Deus deu uma multidão de dons para o seu povo. Deus deu uma multidão de dons justamente para edificação da igreja. Deus deu uma multidão de dons para guiar o povo com relação a, por exemplo, voltar a mente para as escrituras, a adoração correta, a fazer com que o povo não se desvie dos ensinos claros das escrituras. Foi para isso que Deus deu, para a edificação e encorajamento do seu povo. É por isso que, por exemplo, o que a gente estava falando lá no podcast,
a gente estava falando no programa, Isaac, o Sola Escritura não anula, por exemplo, que existe na igreja líderes, comentários bíblicos, mestres, porque esses foram dons que Deus deu à igreja, sabe? Então, da mesma forma, digamos assim, o Sola Escritura não anula, por exemplo, o dom de profecia. Não anula a possibilidade de Deus edificar a igreja através, como nós adventistas acreditamos, do ensino de Ellen White. A própria Ellen White fala, né, diversas vezes. Você vê os estudiosos de Ellen White, né, você tem um teólogo adventista chamado Merlin Burt. Ele diz que nos escritos, né, de Ellen White aparece a expressão a Bíblia e a Bíblia só 45 vezes. A Bíblia e a Bíblia somente 47 vezes. Então, assim, ela foi bem enfática nisso, né? Ela chega a dizer assim, olha, a Bíblia é o fundamento de toda fé, né? É o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Então, a fé se baseia na Bíblia. Você vê ela falando isso em Parábola de Jesus e você vê vários escritos dela, ela chega até mesmo a falar assim, olha, parem de dizer, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Vão à Escritura e façam o que ela ordena. Porque assim, o pessoal tinha, no tempo dela, algumas pessoas já estavam querendo usá-la como para comprovar algum ponto doutrinário. Então assim, as pessoas já não estavam querendo mais ir à Bíblia, né? Isso é uma pessoa ou outra, né? Não era assim tão alastrado quanto hoje. Porque ela, enquanto esteve viva, freou todas as tentativas de se tentar fazer isso. Então, ela ficava assim indignada, ela ficava assim revoltada como as pessoas queriam pegar os escritos dela para provar doutrinas. Então, você tem na polêmica da Assembleia Geral de 88, né? Década de 80 aí, 1880, houve uma discussão com relação à lei em Gálatas. E aí, duas pessoas muito influentes da igreja, que era o presidente da Assembleia Geral da época, né, George Butler, e o maior, assim, mais influente teólogo da época, que era o Uriah Smith, eles estavam tentando provar, né, que a lei em Gálatas era a lei cerimonial. E aí, dois teólogos da Califórnia, eles tentavam provar que não, a lei em Gálatas era majoritariamente a lei moral. E aí eles ficavam, né, o George Butler escreveu várias vezes para ela, irmã, resolva essa questão para nós, qual é a lei em Gálatas? Todas as vezes ela disse, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Então, assim, eu não fui levantada para que vocês parem de ir à Bíblia. Pelo contrário, eu fui levantada para que vocês voltem à Bíblia. Então, ela foi sempre um grito para dizer, voltem à Escritura. Voltem à Escritura. O tempo todo ela falou isso, diversas vezes. A gente poderia citar aqui inúmeras passagens. Mas, assim, é importante que a gente tenha essa noção, porque, às vezes, quando a gente fala, gente, nossa regra de fé e prática é só a Bíblia. As pessoas acham que a gente está descrendo do ministério profético de Ellen White. Mas é o contrário. Assim como eu falei, quando a gente crê em Jesus, a gente vai crer também no que Jesus disse sobre toda a Escritura. Né? Então, é incoerente eu dizer que eu creio em Jesus, mas eu não creio na Escritura. Se ele corroborou diversas vezes a Escritura e ele tinha em alta conta a Escritura. Então, é incoerente eu dizer que creio no ministério profético de Ellen White e não crer quando ela diz que é a Bíblia e somente a Bíblia, que ela foi enfática nisso, diversas vezes falou isso. Então, assim, é importante que a gente creia, nós como adventistas creiamos no ministério de Ellen White, tanto a ponto de dizer Ellen White não é regra de fé e prática, porque ela mesma falou isso. Então, assim, nós como cristãos, que somos continuadores da Reforma Protestante, né, como Ellen White mesmo falou isso, o livro Grande Conflito mesmo, ela fala bastante bem dos reformadores, e que o lema da reforma de somente a Escritura é um lema que nós devemos levantar hoje também. Então, assim, isso não está em contradição com o ministério de Ellen White, muito pelo contrário, já que ela falou disso tão fortemente diversas vezes. A gente infelizmente observa um comportamento muito, muito amplo, eu acho. É muito comum você encontrar esse tipo de postura, né? Tipo, às vezes você está tendo uma discussão, seja nas redes sociais, seja numa igreja, às vezes da escola sabatina, enfim, alguma discussão que você está tendo ali sobre algum ponto bíblico, e aí as pessoas, não, mas tem esse texto da Bíblia que mostra esse ponto de vista, mas tem esse outro verso que dá a entender essa outra coisa, e aí chega alguém e saca o super trunfo, né? Aquele joguinho super trunfo,
saco super trunfo. Mas Ellen White falou tal coisa. Acabou a discussão, acabou o estudo. É isso aqui, pronto, acabou. E a gente deixa de se aprofundar na palavra de Deus, de buscar entender a palavra de Deus. E muitas vezes é até importante, assim, não cabe aqui nesse vídeo, esse vídeo é só um anexo de forma complementar aqui ao episódio, mas a própria ideia de Ellen White, como ela enxerga os seus textos, o seu próprio ministério, é algo que a gente precisa estudar com um pouco mais de afinco, né? Às vezes, muitas vezes a gente vai colocar ela como, ela é complementar, ela está fazendo um comentário bíblico, então. Então a gente pensa tipo assim, tá, beleza, Ellen White não é a Bíblia. Mas se eu vou muitas vezes usar comentários bíblicos para estudar a Bíblia, então eu tenho aqui um comentário bíblico inspirado. Então o que Ellen White falou sobre esse texto é a única e exclusiva interpretação desse texto, não tem mais nada, né? Como se fosse um comentário bíblico inspirado. Não é a Bíblia, mas é um comentário bíblico inspirado. Então só tem essa visão aqui. E muitas vezes ela está fazendo uma aplicação do texto, ela está usando o texto para ilustrar um outro ponto, ela não está às vezes fazendo uma exegese do texto, né? Uma interpretação exclusiva ali do contexto do texto. Às vezes ela pega uma frase do texto para poder descrever um outro ponto, né? Uma frase clássica aqui, que a gente até já falou em algumas lives, aquele texto de 1 Coríntios 2 que fala, olho algum viu, ouvido algum ouviu, e jamais penetrou no conhecimento humano as belezas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ela usa esse texto, por exemplo, para descrever o céu. E se você pegar essas palavras, não, realmente, o céu é um lugar que a gente não viu e tal, né? Mas Paulo, por exemplo, ele não está descrevendo o céu, ele está falando de uma vida convertida pelo Espírito Santo, uma nova vida, uma vida convertida. Ele fala assim, essas coisas Deus já nos revelou pelo Espírito, né? Essas coisas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, Deus já nos revelou no Espírito Santo. Então, cara, não é o céu necessariamente, né? Então ela está errada, ela fez uma interpretação. Não, porque ela não está fazendo uma interpretação, né? Ela está utilizando uma narrativa bíblica, uma frase bíblica para descrever um outro ponto. Isso acontece em determinadas vezes, né? Então é necessário a gente estudar com mais afinco, conhecer um pouco melhor como funciona o dom de profecia fora do cânon bíblico, né? E especialmente como vai funcionar ali o dom de Ellen White, né? O dom profético de Ellen White. Tem uma citação aqui dela, que está em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 663, que diz o seguinte: a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é suficiente para iluminar a mente mais escurecida e pode ser compreendida por todo aquele que sinceramente deseja entendê-la. Os testemunhos escritos, ou seja, ela está falando dos próprios escritos dela, não estão destinados a comunicar uma nova luz, e sim a imprimir ainda mais fortemente na mente a verdade da inspiração que já foi revelada na Bíblia. Não se trata de escavar verdades adicionais. Então, em vários momentos, como a Vanéia citou, né, ela vai falar isso. Ela fala assim, olha gente, eu estou aqui para trazer vocês de volta ao pensamento bíblico. Assim como aqueles reformadores clamaram pelo sola escritura, né? Ellen White vai falar assim, gente, a gente precisa se voltar para estudar mais a palavra de Deus, a reforma não acabou, a gente precisa continuar cavando. E quantas doutrinas a gente foi tirando ali, aprendendo da Bíblia, né? Então muitas vezes o adventista ele pensa assim, eu tenho lá as 28 doutrinas, e as 28 doutrinas são os pensamentos de Ellen White a respeito da interpretação bíblica. Não. O adventismo ele se debruçou sobre a palavra, e ali na Bíblia ele foi buscando pensamento a pensamento, sistemática a sistemática, para poder fundamentar cada uma de suas doutrinas. Não é assim uma coisa que Ellen White falou, escreve aí, doutrina 1. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar esse respeito, claro, ao ministério profético de Ellen White. Agora, a gente tem que colocar as duas coisas em seus devidos lugares, né? Então, uma coisa tem um propósito, e esse propósito é exclusivo. A palavra de Deus ela tem um propósito exclusivo, com única regra de fé e prática na nossa vida. Então, Ellen White, ela não assume um papel de dizer o que a gente tem que fazer no sentido de fé e prática, mas de nos conduzir de volta àquilo que a Bíblia nos tem dado a se mostrar, né? Isaac, deixa eu só ler um texto de Ellen White, que, dentre vários aqui, né, que eu poderia ler, mas eu vou ler esse, que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 33. Olha só, eu acho que ela não poderia ser mais enfática do que isso. Ela diz assim, não solicito, porém, que acateis minhas palavras. Coloquem a irmã White de lado. Não citem outra vez as minhas palavras enquanto viverem, até que possam obedecer à Bíblia. Quando fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e bebida, quando fizerem seus princípios os elementos do seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus.
enalteço a palavra de Deus diante de vocês neste dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isso e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus diz e façam então o que Ele ordena. Então, assim, a gente pega, né, muitas vezes pessoas assim falando, né, fora do meio adventista. Ah, mas adventismo é seita, porque tem outra regra de fé e prática que não a Bíblia. Nós oficialmente não cremos assim, mas a prática de muitos adventistas, infelizmente, é totalmente contrária ao que ensina nossas crenças oficiais e é o que falou reiteradamente a própria Ellen White. Então, é bom a gente ficar de olho para a gente não dar munição para que falem de nós, porque às vezes o que as pessoas falam de nós é por causa de um mau testemunho que nós mesmos passamos para essas pessoas, sendo incoerentes com o que a igreja ensina. Né? Até porque, assim, é somente quando a gente tiver capacidade de ler, estudar e interpretar a Bíblia de forma coerente que a gente vai ser capaz de lidar de forma apropriada com os escritos e conselhos de Ellen White à luz da própria Escritura, né? Provando os próprios escritos do Ministério Profético de Ellen White abaixo da Bíblia, debaixo da Bíblia, olhando sobre a ótica bíblica, né? O capítulo 37 do livro Grande Conflito, a principal obra de Ellen White, ela faz uma defesa significativa do Sola Escritura. Então, eu já vi gente, inclusive evangélicos, dizer: eu li o Grande Conflito e os adventistas têm Ellen White como regra de fé e prática, então acho que eles pularam o capítulo 37. Porque no capítulo 37, Ellen White fala claramente que a Bíblia, somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, né? E ela dedicou todo um capítulo, digamos assim, da principal obra dela a trazer esse ponto, a enfatizar esse ponto, né? Tem um livro muito legal, o Questões sobre Doutrina, que é um diálogo entre os evangélicos e os adventistas, e o capítulo 9... diz respeito à relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia. E ali tá muito claro como é que os adventistas eles encaram e sustentam tanto Ellen White quanto o Sola Escritura e como é que essas coisas não entram em contradição. Sabe? Então, o capítulo 9 do livro Questões sobre Doutrinas mostra que Ellen White não está em pé de igualdade com as escrituras, nem é regra de fé e prática, mas qual é o papel que Ellen White tem dentro de uma denominação como a nossa, que acredita ainda no dom profético, que acredita que o dom profético ele não cessou no século I, mas que ele ainda está presente dentro da sua igreja. E como isso não anula o Sola Escritura, tá? E eu indico também o capítulo 1, para quem tiver dúvida de como a gente acredita oficialmente, o capítulo 1 lá da nossa obra Nisto Cremos. Você joga na internet, você acha facilmente. Tem a nossa primeira doutrina do Nisto Cremos. Em algumas versões vai ser a doutrina 17, em outras vai ser a 18. Tem lá sobre o dom de profecia, e aí você vê também claramente como oficialmente os adventistas acreditam que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a única regra de fé e prática. É isso aí, então eu espero que você faça bom proveito dessas indicações, estude mais sobre o tema, mas acima de tudo, tenha a Bíblia, somente a Bíblia, como sua regra de fé e prática. Procure na Bíblia, na palavra de Deus, as instruções para a sua vida. E claro, continue utilizando vários dos recursos que a gente tem disponível por pessoas piedosas, bons teólogos e também desse espírito profético que continua atuando para bons conselhos, para a nossa orientação. Mas acima de tudo, a Bíblia está sempre na primazia, ela é o ponto central em matéria de salvação, de vida e fé em Cristo Jesus. Beleza? Então, eu espero que você continue estudando, continue crescendo em conhecimento e que Deus abençoe você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.